Os índices que medem a confiança dos empresários nos setores de comércio e de serviços tiveram alta no mês de dezembro, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. No comércio, a confiança subiu de 97,8 pontos para 98,1 pontos e nos serviços, a alta foi de 95 pontos para 96,1 pontos. Na escala dos índices de confiança, o patamar dos 100 pontos é considerado neutro e resultados abaixo desse valor indicam pessimismo, enquanto valores acima apontam uma avaliação otimista por parte dos empresários. Segundo o economista Rodolfo Tobler, que coordenou a sondagem do comércio e também participou da dos serviços, resultados entre 90 e 100 pontos indicam que a confiança está moderadamente baixa e valores entre 100 e 110 que ela está moderadamente alta. No caso do ICOM, Tobler avaliou que a confiança no setor encerrou 2019 com uma acomodação próxima ao patamar dos 100 pontos, a partir do qual o cenário passa a ser considerado positivo. Na visão do pesquisador, os empresários estão cautelosos com a sustentabilidade da recuperação do setor, que vai depender de uma melhora mais expressiva da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho. O índice de situação atual, em que os empresários do comércio avaliam o presente, teve uma alta de 0,9 ponto, chegando a 95,8 pontos, o maior patamar do ano de 2019. Por outro lado, o índice de expectativas do comércio teve queda de 0,4 ponto, a terceira seguida. Apesar disso, o índice continua acima dos 100 pontos em 100,5 pontos. Na avaliação sobre o setor de serviços, Tobler aponta que o ano de 2019 foi encerrado com trajetória de confiança ascendente. A alta em dezembro foi influenciada principalmente pela melhora da percepção dos empresários sobre a situação atual, sugerindo que o volume de serviços deve ter um resultado favorável no último trimestre do ano e com empresários mais otimistas com a continuidade da recuperação gradual do setor nos primeiros meses de 2020. A situação atual do setor de serviços é avaliada com 93,6 pontos, o maior valor desde junho de 2014. Em dezembro, houve alta de 1,8 ponto nessa percepção e, se somado todo o ano de 2019, o indicador subiu 5,1 pontos desde janeiro. O índice que mede as expectativas dos empresários de serviços teve um desempenho mais fraco, com alta de 0,4 ponto em dezembro. Apesar de ter chegado a 98,8 pontos no fim deste ano, o índice caiu 2,1 pontos em relação a 2018. O nível de utilização da capacidade instalada do setor de serviços teve um resultado negativo em dezembro, recuando 0,1 ponto percentual para 81,6%. As informações são da Agência Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto de lei conhecido como Pacote Anticrime. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. O texto final combina trechos das propostas elaboradas por uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e parte do chamado Pacote Anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As matérias foram analisadas e debatidas por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, formado por 50 especialistas. Entre os artigos vetados está o aumento da punição para crimes contra a honra cometidos na internet. O texto analisado pelo presidente permitia que a pena fosse aplicada até o triplo. Outro ponto vetado é o que previa a coleta obrigatória de material genético apenas nos casos de crimes dolosos praticados contra a vida, a liberdade sexual e em crimes sexuais contra vulneráveis. Segue valendo a proposta para todos os crimes hediondos. Foi vetado também o aumento da pena em crimes de homicídio, quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com a justificativa do veto, o texto poderia causar insegurança jurídica a policiais e outros agentes de segurança. E por meio do veto foi garantida a participação em celebração de acordos de entes públicos lesados no caso de processos de improbidade administrativa. O texto principal sobre
sobre o chamado juiz de garantia foi mantido. O magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o Ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. Os vetos foram justificados em mensagem encaminhada ao Senado Federal. As razões também foram publicadas no Diário Oficial da União. Vamos agora até o Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Selma Dias, que tem mais informações sobre a medida provisória que trata da escolha dos reitores de universidades e institutos federais. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia para você, para todo mundo. Olha, a decisão final sobre a escolha dos nomes dos reitores das universidades e institutos federais continua sendo uma prerrogativa do presidente da República, que faz isso por meio do ministro da Educação. Mas essas instituições precisam apresentar uma lista, com 3 nomes indicados. Essa MP vem para alterar, então, as regras de escolha dessa lista tríplice. Funciona da seguinte forma: as instituições fazem ali eleições internas e a opinião dos professores passa a ter peso de 70%, já dos servidores técnicos e também dos estudantes, 15% cada um. Antes dessa medida provisória, esses votos obedeciam à paridade, ou seja, tinham ali o mesmo peso. Eu lembro que os reitores são escolhidos para mandatos de 4 anos, proibida a recondução. Essa medida provisória já está em vigor, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Mara, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. No ano em que o Brasil passou por desastres ambientais, como o rompimento da barragem de em Brumadinho, as queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral, operações como a Verde Brasil e a Amazônia Azul se destacaram na busca de soluções. Confira agora as iniciativas das Forças Armadas em 2019. Prontos para qualquer missão, em qualquer dia e a qualquer hora. E não houve folga em 2019. Além das tarefas de rotina, os militares das Forças Armadas tiveram bastante trabalho neste ano. Na Amazônia, apagaram incêndio. No mar, recolheram o óleo que chegava ao litoral nordestino. A Operação Verde Brasil, os números falam por si. O que nós começamos a enfrentar em agosto desse ano, em questão das queimadas, o resultado em setembro e em outubro já foram muito efetivos. Então os números mostram isso aí. A Marinha, com a ajuda do Exército, da Força Aérea, na Operação Amazônia Azul, também deram uma resposta imediata e efetiva, estão dando, porque ela está em curso ainda. Na Operação Verde Brasil, entre agosto e outubro, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia. Enquanto a situação na região norte era normalizada, surgiram os primeiros resíduos de óleo no litoral brasileiro. Em um esforço conjunto, Marinha e Aeronáutica empregaram navios e aeronaves na missão de limpar as praias e investigar a origem dos vazamentos. O papel das Forças Armadas no Brasil cresceu muito e não foi por acaso. E também não foi porque as Forças Armadas ficassem escolhendo o que ia fazer. As Forças Armadas, elas sempre partiram do princípio, isso foi até copiado num filme que ficou famoso, Missão Dada é Missão Cumprida. Isso sempre foi um postulado para nós. E nós fomos recebendo missões completamente fora das missões constitucionais que estão previstas no artigo 142. Agora mesmo nós tivemos 2 exemplos típicos: combater incêndio florestal na Amazônia. Foi criada uma operação para cuidar disso. E o derramamento de óleo lá completamente inesperado, que nos trouxe sérios problemas, que também a nossa Marinha foi chamada a trabalhar junto com a Força Aérea, junto com o Exército, mas principalmente a Marinha foi chamada
a trabalhar muito para evitar que aquilo tivesse consequências muito mais graves. Em 2019, as Forças Armadas também receberam novos equipamentos. No estaleiro, o submarino Humaitá, o segundo dos 4 previstos para serem entregues no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, entrou na fase final de montagem. Já ao Exército foram entregues 60 unidades do Guarani, o blindado para operações militares de defesa, ataque e patrulhamento. Para a aeronáutica foi entregue o primeiro dos 36 caças Gripen, que vão ser usados na defesa do território nacional. A Força Aérea recebeu ainda o primeiro KC-390, o maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul e que pode ser usado em emergências médicas, no reabastecimento de aeronaves durante o voo e em combate a incêndios, por exemplo. Ao todo, o país contará com 28 KC-390 até 2024. Essa aeronave ela vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida, porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. Na Antártida, o programa de reconstrução da Estação Comandante Ferraz foi concluído. A nova Casa do Brasil no continente gelado deve ser inaugurada em janeiro. 2019 também foi um ano de muitas missões para as Forças Armadas. Distribuição de água no semiárido, acolhimento de imigrantes venezuelanos, apoio logístico para transplantes de órgãos humanos. Esporte que vai de crianças carentes a atletas de alto rendimento. Todos esses projetos têm em comum as Forças Armadas. Ele tem um papel social muito importante pela capilaridade que as Forças Armadas têm, nesse aspecto, particularmente o Exército. Então, os programas sociais implantados pelas Forças Armadas, ele tem uma abrangência no território nacional como um todo. 705 militares participam da Operação Acolhida em Roraima. Eles são responsáveis pela logística da Força-Tarefa, que recebe e distribui pelos estados brasileiros venezuelanos fugidos da crise no país vizinho. Desde 2017, mais de 210 mil solicitaram refúgio ou residência no Brasil. A Polícia Federal faz o processo migratório em Pacaraima. Os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado. E, em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Há 20 anos, em uma outra frente de atuação, o Exército realiza a Operação Carro-Pipa, que leva água potável para os moradores das áreas mais secas do país. Todo mês, cerca de 1.700.000 pessoas são atendidas em aproximadamente 500 municípios do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Maura, que mora na área rural de Petrolina, em Pernambuco, é uma das contempladas. Foi bom porque o Exército agora está botando água, né, para nós, que era ruim antigamente, difícil de água, nós comprava. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, né, tem água para poder nós beber, né, cozinhar. No esporte, as Forças Armadas também marcam presença. O programa Forças do Esporte atende jovens carentes no horário contrário ao das aulas. As atividades acontecem nas instalações militares. Já o projeto João do Pulo oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência. Tem ainda o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Este ano, os militares retornaram dos 7º Jogos Mundiais Militares da China, na 3ª colocação geral, entre 109 países, com 88 medalhas. E se o assunto é saúde, também tem militar na área. A Força Aérea Brasileira mantém uma aeronave disponível 24 horas por dia para o transporte de órgãos para transplante. Em 2019, a FAB transportou mais de 120 órgãos. A Força Aérea, ela leva aí a possibilidade de salvar vidas o transporte de órgãos para serem implantados, né? Então isso aí é muito bom, é mais uma contribuição que as Forças Armadas, nesse caso a Força Aérea, dão aí ao país.
trazer a ciência para perto da população. Esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Dos laboratórios para as ruas, e os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária, ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Aqui, com esses brinquedos lúdicos, a criançada aprende a descobrir e gostar de ciência com diversão. Um dos itens que tem agradado a criançada são esses óculos. Com eles, elas conseguem ver projeções em 3 dimensões. Eu gostei por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos, dobraduras para montagem e cartilhas produzidas pelo Ministério e entidades vinculadas como o Instituto Mamirauá e a Agência Espacial Brasileira. Tudo para mostrar que, além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologia. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.